Vamos lá, diga comigo assim, tenha. Não, só quem está vivo, diga comigo, tenha foco. Uau. Bom, o que é ter foco, pastor? Sintetizando, foco é ter um objetivo. Quando você tem um objetivo, você tem um foco. Um foco definido ou pré-definido. E esse foco, ele é o ponto principal. Ele é aquilo que se torna prioridade nas nossas vidas. E o foco, preste atenção, o foco, ele tem o poder de convergir tudo que existe em nós para esse propósito. Então, você não pode colocar o seu foco naquilo que é transitório, naquilo que é passageiro. Você deve canalizar, você deve, direcionar o seu foco para aquilo que tem estabilidade, para aquilo que é eterno, para aquilo que é verdadeiro, porque isso também será um combustível para você. O foco, ele tem o poder de nos mover. Mas se você não tem foco, se você não tem objetivo, se você não tem perspectiva de vida, se as suas expectativas estão nível zero, cara, infelizmente você vai viver estagnado, paralisado, atrofiado. Quantos estão entendendo? Uau, você está comigo? Bom, ter foco é positivo, mas se faltar sabedoria, esse foco se torna negativo. Quantas pessoas que eles são obcecados pelo seu foco, e se ele não tiver sabedoria, esse foco, esse objetivo vai aprisioná-lo, e ele viverá dentro de uma prisão existencial, seja talvez na área emocional, intelectual, financeira, conjugal. Então você precisa entender que ter foco é muito bom, mas se você não tiver sabedoria para administrar o foco da sua vida, você vai viver como prisioneiro. Você está comigo, sim ou não? Porque todos nós sabemos que tudo em excesso é prejudicial. Então tem gente que está tão focado no seu objetivo, que ele está perdendo tudo que é importante. Ele é tão obcecado pelo seu sonho, pelo seu projeto, pela sua satisfação, que ele deixa morrer aquilo que não deveria morrer na sua vida. Conhece gente assim? Uau, milhares de pessoas. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que eu não posso colocar o foco nas coisas transitórias deste mundo. Sabe por quê? Você será decepcionado. Vamos lá, eu quero dar um exemplo. Você não pode colocar o seu foco no dinheiro. O dinheiro, ele se tornou a meta dos seres humanos. O dinheiro é necessário? Sim, claro. Mas ele não pode roubar a prioridade das nossas vidas. Compreendem, sim ou não? O dinheiro é necessário? Sim, obviamente. Mas ele não pode roubar a prioridade de você, a prioridade das nossas vidas. Sabe, por causa do dinheiro se perde os bens mais preciosos que o ser humano possui. Por causa do dinheiro se perde família, se perde dignidade e se perde os valores. Por causa do dinheiro nós nos corrompemos. Por causa do dinheiro abrimos mão de tudo, dos nossos filhos, da nossa família e de tantas coisas relacionadas ao nosso caráter, para vivermos uma busca frenética atrás de alguns cifrões, e a gente acha que isso é o que mais nós precisamos na vida. Sabe um outro exemplo? O trabalho, cara. Se o seu foco está condicionado ao trabalho, cara, você vai se decepcionar. O trabalho é necessário? Sim. O trabalho é prioridade? Também sim. Mas o trabalho, ele não pode se tornar a meta primordial da nossa existência. Você já viu pessoas que só vivem por causa do trabalho? Você conhece pessoas que estão em 3 empregos? Você conhece pessoas que trabalham 24 horas? Ele não tem sossego para ler um livro, ele não tem sossego para assistir um filme, ele não tem sossego para brincar com as crianças, porque ele está atarefado demais com o seu trabalho.
Foco excessivo, prejudicial. Falta sabedoria. Quantas pessoas chegam na nossa igreja trabalhando em 2, 3 empregos? E eu falo assim, rapidinho isso vai acabar, você não precisa disso. Ó, pastor, como? Falei, cara, transicione o foco para Jesus. Ele é a base suprema da nossa existência. Cara, o pouco com Cristo se torna muito. O muito sem Ele se torna pouco. Só que a gente vive dentro desse ambiente, desse labirinto, que nos aprisiona em busca do dinheiro e sabe, uma vida de trabalho. E eu não sei se você sabe, vou falar algo assim um pouco assim, até meio ruim de falar, mas você já reparou que quem trabalha muito tem pouco? Você já reparou que quem trabalha pouco tem muito? Mas por que ele trabalha pouco? Porque ele trabalha com sabedoria. Ele não é escravo do dinheiro, o dinheiro trabalha e produz para ele. Pegou a visão? Pegou a sabedoria? O cara monta uma empresa, mas para ter produtividade, não para se tornar um escravo dela. Quantas pessoas perdem Deus, perdem o reino de Deus, perdem a sua espiritualidade por conta do emprego, por conta do trabalho? Quantas pessoas chegam aqui, pastor, ora para mim, eu preciso que Deus abra uma porta. Cara, eu oro com medo, porque eu sei que eu vou orar e Deus vai abrir uma porta, Ele vai entrar numa empresa, e a primeira coisa que Ele vai fazer é sair da célula, sair da igreja, e Ele vai se atrofiar no seu progresso espiritual. Então é até difícil eu orar para algumas pessoas, em detrimento dessas questões que o afasta do reino de Deus. Sabe, é só a gente subir um pouquinho na vida, Deus fica em terceiro lugar. É só as coisas melhorar um pouquinho para a gente, ei, a igreja fica para depois. Estou muito ocupado, pastor, estou trabalhando demais, estou construindo a casa dos meus sonhos. Pastor, eu entrei na empresa, sabe, que tem um salário que eu sonhei a vida toda. E Deus fica onde? Excesso de foco, prejuízo, falta sabedoria, falta Deus na sua vida existencial. O mundo está te aprisionando, o mundo está te envolvendo, sabe, numa bola que está descendo como uma avalanche, e você está dentro desse emaranhado de problemas. Um outro problema de foco, quando você foca tudo que você tem a um homem ou a uma mulher. Você pensa que vai ser feliz com aquele príncipe, você pensa que será feliz com aquela princesa, e você abre mão de tudo. Você abandona os estudos, você se torna um filho rebelde, você se torna um filho ausente, e emocionalmente você entra dentro de um mundo cheio de degradação. Primeira coisa que você precisa entender, você que é solteiro, escuta, eu falo isso muito em casamento. Ninguém casa para ser feliz, porque a felicidade não está no casamento. Se a felicidade não estiver em você, uau, já era, irmão. As pessoas são felizes, por isso decidem viver juntas. Pegou a diferença? Então, quando eu condiciono a minha vida para tudo que é existencial, eu corro riscos. Pastor, eu só vou ser feliz o dia que eu fizer isso. Uau, não se condicione. Eu me lembro quando a Ana Letícia, minha filha primogênita, tinha 15 anos. E um dia nós dois foi sair de carro, e eu sempre levava ela para ter um discipulado. E eu disse, Ana, hoje o papai quer falar sobre felicidade. Primeira coisa que eu te falo, filha, a felicidade, ela não é coisa. A felicidade é uma pessoa, e você já tem Ele é Jesus. Se Jesus estiver no seu coração, se Jesus for o centro da sua vida, filha, nada vai te abalar. Alegria é momentânea, felicidade é eterna. Você pode estar alegre pela manhã e triste pela tarde, mas aquele que tem uma felicidade fundamentada no Cristo, pode o mundo se abalar, ele continua sorrindo, porque Deus é a sua alegria. Vamos lá, alguém aí? Mas nós, seres humanos, somos idiotas.
temos mania de condicionar a nossa existência a coisas, a objetos, a pessoas que vão nos trair mais cedo ou mais tarde. E no final de tudo, queremos terceirizar a responsabilidade, queremos culpar alguém, queremos achar um bode expiatório, e somos tão maus que culpamos até Deus das nossas mazelas. Sabe, por causa das metas, nós perderemos as coisas simples da vida. E eu não sei se você sabe, as coisas simples era que nos dava felicidade, era que gerava alegria. Muitos de vocês têm saudade da casa de vovó. Por quê? Porque tinha um cafezinho, tinha um pãozinho de queijo. Muitos de vocês têm saudade da cidade que você nasceu, interior. Por quê? Porque você andava livremente pela rua, soltando pipa, andando de bicicleta. Coisas simples, são as coisas simples, são os detalhes que fazem a diferença na nossa vida. São as coisas pequenas, sabe? Que vão nos levar para os lugares altos. Você está comigo? Mas eu quero que você saiba que a partir do momento, todos nós, que começarmos a sonhar, a partir do momento que começarmos a planejar, se o escute, a partir do momento que começarmos a idealizar, se levantarão os matadores de sonhos. Seja sonho pequeno, seja sonho grande. Seja você sonhando conhecer Lagoa Formosa, ou seja você querendo conhecer Cancún, México. Vai levantar um matador de sonho. E ele vai tentar te parar. Ele vai tentar neutralizar você. Ele vai tentar impedir você, o seu progresso, a sua caminhada. Mas é por isso que Deus te trouxe. Porque Deus está calibrando o foco da sua vida. Você não vai perder o foco dos seus objetivos, dos seus sonhos, dos seus projetos. Você não vai perder o foco de Deus. Você não vai perder o foco da sua família. Você não vai perder o foco dos seus sonhos. Sabe, nós precisamos ter cuidado com os nossos inimigos, que querem arrancar de nós os nossos objetivos, o nosso foco. Quantas vezes você projeta, você maquina, você sonha, você idealiza, e uma palavra, escuta, uma palavra te faz paralisar. Uma palavra te impede de mover. Poxa, você estava tão animado. Você falou que ia começar hoje a dieta. Não, é segunda que vem. Ah, tá. Você ouviu uma palavra. Mas você estava tão animado, você falou que ia pedir conta, que você ia abrir sua empresa, que você ia se arriscar, que você ia para cima. Ah, mas eu fiquei sabendo que está difícil demais o mundo para a gente arriscar agora, não é a hora de investir. E você se paralisa. Uma palavra te tira do foco, uma palavra te tira do objetivo, uma palavra, sabe, se torna uma barreira no seu destino, no seu progresso, na sua caminhada, na sua trajetória. Uau, você está comigo, sim ou não? Sabe, os inimigos farão de tudo para roubar a nossa concentração. Perda de concentração, perda de foco. Sabe, eles vão fazer de tudo para tirar você, para desviar, melhor dizendo, a sua atenção. Porque quando se perde a atenção, se perde o projeto, o caminho do foco. Sabe, eles vão fazer de tudo para impedir você de continuar nos seus objetivos. É necessário manter o foco. Você não pode parar, você não pode se entregar. Você está comigo? Diga amém. Vamos ler aqui um cara que não saiu e não perdeu o foco, ele não desistiu. Neemias capítulo 6, versículo 3. Neemias capítulo 6. Neemias capítulo 6, versículo 3. Quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas ou os portões nos lugares. Versículo 2. Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me o mal. Versículo 3. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso
descer? Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Versículo 4. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes eu lhes dei a mesma resposta: não posso descer, não posso parar, pois eu estou executando uma grande obra. Quando você tem um foco, os inimigos vão se levantar, mas você precisa decidir se continua ou se abandona. Sabe, muitas pessoas começam a se conectar com Deus, mas na altura da caminhada, vem um vento, vem uma voz, vem uma palavra, vem um desejo, um erro acontece, e ele foge de Deus. Ele deixa de empreender, de executar essa grande obra. Sabe por que eu mantenho o fogo do Espírito Santo aceso no meu coração? Porque eu não perdi o meu foco. O meu foco e o meu objetivo é Cristo, todo dia, toda hora, toda semana. Mas quando você traça qualquer sonho, qualquer objetivo, mas de repente você tira os olhos do foco, do seu objetivo, e começa a olhar para a direita, para a esquerda, para a vanguarda, para a retaguarda, e começa a dar ouvidos para as pessoas que não estão no mesmo campo de produção seu, automaticamente você entrará em conflito, e você vai deixar de fazer aquilo que você estava fazendo. Sabe quem é Neemias? Neemias, ele é um prisioneiro. Os babilônicos entraram em Israel, Jerusalém, e destruiu tudo. Levou cativo os jovens para a Babilônia. Só que agora surge um novo império, o Medo-Persa, com um rei chamado Artaxerxes, ou o imperador. E Neemias, ele era um cara tão nobre, tão cheio de visão, que ele trabalha no palácio servindo o rei Artaxerxes. Ele é o copeiro do rei. Ele não só tinha que servir um vinho, uma água, um suco para o rei, mas ele tinha que zelar pela vida do rei. Então ele tinha que estar sempre atento, para que ninguém colocasse um veneno, para que ninguém trouxesse um antídoto para prejudicar o rei. E um dia ele ficou sabendo que estava vindo alguns homens de Israel, e no meio daqueles homens ele encontra alguém, e ele fala assim: ei, como que está Jerusalém? E o rapaz diz para ele: devastada, a cidade está um caos, a cidade está toda destruída, os muros foram derrubados, os portões foram queimados. Ele começa a chorar, ele agora começa a orar. E quando ele está servindo o rei olha para ele e diz assim: por que você está com o semblante abatido? Você não está doente? E ele agora, cheio de coragem, cheio de ousadia, com um foco traçado, com um objetivo definido, ele diz: como que eu poderia estar feliz, se a cidade dos meus antepassados está em ruínas? O rei olha para ele e diz: faça conforme o seu coração está desejando. E ele agora vai para Jerusalém, com alguns homens, e ele começa agora uma obra: reconstruir a cidade destruída. Só que levanta Sambalate, Gesem e Tobias, os inimigos, e começaram a cercá-lo para que ele não continuasse na sua construção. Era quase 2 quilômetros de muros com cerca de 8 metros de altura. Ele estava tão focado, que em 52 dias, ele levantou os muros de Jerusalém. Quando você tem um objetivo, quando você está focado, irmão, você ama executar uma tarefa. Mas saiba que os inimigos vão vir, e você vai ter que decidir, sabe? O que você fará? Você vai deixar o seu objetivo? Você vai perder o foco? Ou você vai ficar firmado no seu objetivo, no foco, naquilo que você sonha? Sabe, nós precisamos canalizar, centralizar, direcionar o nosso foco para a pessoa certa, para Jesus Cristo. Vamos ler isso em Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus capítulo 12, versículo 2.
Hebreus 12:2. Tendo os olhos fixados em quem? Em quem, gente? Em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela glória que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O escritor em Hebreus está nos chamando a atenção para o foco que Jesus tinha, para o objetivo que ele tinha. E ele escreve que Jesus suportou a cruz, desprezou a vergonha, para se assentar à direita do trono de Deus. Quando se tem um objetivo, se chega a um destino. Quando se tem um foco, conquista-se. Quando se perde o foco, quando oscila nos pensamentos, seja eles quais forem, você nunca chegará a lugar nenhum. Vamos para o versículo de número 3. Pensem bem, naquele que suportou tal posição dos pecadores, contra si mesmo, para que vocês não se cansem, e também nem, vamos lá gente, nem desanime. O escritor está dizendo, vocês não podem perder o foco. Vocês devem estar focados em Jesus. As lutas vão vir. Jesus nunca mentiu para nós. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, eu fico triste quando eu vejo um cristão, hoje eu não vou na igreja porque nada dá certo na minha vida, hoje eu não vou na igreja porque as coisas não estão legais. Uau, quer dizer que você só serve a Jesus quando tudo está bem? Então você é um interesseiro, você não é uma noiva apaixonada, você não tem paixão, você não tem amor, você não tem devoção pelo Cristo. E as igrejas estão assim abarrotadas de pessoas interesseiras, tentando pegar algum milagre para si, mas Deus tem levantado uma geração no meio de uma multidão apaixonada pela face do Cristo, que querem contemplar os olhos de fogo dele. Seja bem-vindo a Galileu, amém? Aqui nós somos apaixonados pela face de Jesus. Sabe, você não pode perder o seu foco, porque sabe qual é o nosso objetivo? Reinar com Cristo. O nosso objetivo, escute, para os discípulos verdadeiros, para os verdadeiros cristãos, o nosso objetivo não é só ser salvo do inferno, mas reinar eternamente com o Messias. Há pessoas que querem ser só salvas do inferno, porque tem medo do capeta. Eu não tenho medo dele. Ai pastor, vai lá em casa orar para mim, por quê? Estou ouvindo vozes. Ora você, filho. Como é que está a sua vida lá? Às vezes as vozes é para te endireitar, rapaz. Pastor, vai lá em casa orar, estou tendo pesadelo. Quem sabe é Deus puxando o seu pezinho de noite para você alinhar a sua vida com Ele. Tudo é pastor, cara. Dá uma folga para mim, mano. Sabe qual que é o nosso objetivo, cara? Reinar com Cristo. Eu tenho que ter essa consciência. Eu não estou aqui só para parar de pecar. Eu estou aqui para usar uma coroa. Eu estou aqui para sentar numa mesa, como filho dele, como herdeiro dele. Ele, na cruz, me reposicionou ao meu lugar de origem. Eu pertenço a um reino, eu faço parte da realeza. Irmão, você pode me ver na rua, para baixo, para cima, quebrado, falido, sem dinheiro, mas você vai ver um cara tirando onda, andando como filho de Deus. Mas eu fico triste quando eu vejo uns cristãos, que se dizem cristãos, andando cabisbaixo, carrancudos, cara fechada, revoltados, desanimados, tem tudo. Aqui que é o forte, aqui que é o negócio pegando fogo. Tem tudo, tem carro, tem casa, dá para viajar, mas está grilado. Nada pode sair da linha, nada. Saiu um pouquinho da linha, troça o bico. Fica de bico, fica nervoso, fica contrariado. Preste atenção, eu não sei se você sabe, Jesus não perdeu o foco quando ele foi traído.
Eu não sei se você sabe, Jesus não perdeu o foco quando ele foi vendido. Eu não sei se você sabe, Jesus não perdeu o foco quando ele foi negado. Jesus não perdeu o foco quando ele viu a cruz no final da sua caminhada. Vamos ler um texto, eu quero ler um texto com vocês, Mateus, capítulo 16, vamos ler. Evangelho de Mateus 16, 21. Vamos ler isso, olha que legal. Mateus 16, 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos o que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofressem muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Pausa. Jesus não caiu de paraquedas aqui não, filhão. Jesus veio com uma missão definida. Jesus veio com um propósito eterno do coração do Pai. Ele sabia que ele ia ser traído, ele sabia que ele ia ser vendido, ele sabia que ele ia ser negado, ele sabia que haveria uma cruz, ele sabia que seria açoitado, que usaria uma coroa de espinho, que teria suas mãos e seus pés perfurados, ele sabia que o madeiro seria o trono aqui na terra, mas eternamente havia um trono para ele reservado com o Pai. O que me mantém focado não é o que eu vejo ou aquilo que eu passo, mas é aquilo que eu sei que está vindo da eternidade. Então, quando os seus olhos, quando o seu coração está canalizado, direcionado, alinhado com aquilo que vem de Deus, você se torna imparável. Você se torna indestrutível. Você não é um crente fraco, você não é um coitado, porque você sabe quem você é em Cristo. Pastor, o negócio está feio. Quantas pessoas falam isso para mim? Mas eu sei, pastor, que o meu Deus está comigo. É questão de dias, vai haver uma reviravolta na minha vida, eu vou estar por cima, pastor. Mas agora, aquele que não sabe o propósito, aquele que não conhece o seu Deus, ele está pensando já em suicídio, ele está pensando em abortar a missão, ele está pensando em fugir, está pensando em trair, está pensando em negar, está pensando em se corromper. Que tipo de cristão você é? Que tipo de cristão eu sou? Quantas pessoas olham para nós lá fora, eles enxergam Cristo em nós, ou um cristianismo falso, mentiroso, egoísta, interesseiro? Vamos continuar a leitura, 22. Então Pedro, o apóstolo que andou sobre as águas, chamou Jesus em secreto, falou: vem cá, Messias, chega junto. E ele começou a repreender Jesus, dizendo: o Senhor não vai morrer não, eu não aceito ver o Senhor na cruz. Um amigo, um apóstolo, um discípulo, queria tirar Jesus do foco. Sabe quem vai querer te tirar do foco? A sua amiguinha que anda com você, que passa chapinha no seu cabelo. Sabe quem vai querer te tirar do foco? Aquele amiguinho que você acha que é nota 10, é tão gente boa. Sabe quem vai querer te tirar do foco? O sócio da sua empresa. Sabe quem vai querer te tirar do foco? Os seus irmãos, os seus pais. Eles vão dizer: você está indo na igreja demais, agora a sua vida é só Jesus, agora eu vejo você só falar de Jesus. Eles vão querer te tirar do foco. Sabe quem vai querer te tirar do foco? A sua esposa. E ela um dia vai dizer para você: uau, agora você está brega, você está cafona, você não faz isso, não faz aquilo, e etc, etc. Um dia pode ser você como um marido. Você acha que você não está indo demais nessa igreja? Eu agora vejo você só orar, eu vejo só você ler Bíblia, eu chego em casa só tem louvores, não tem mais filme, não tem mais isso, não tem mais aquilo. Vão querer parar você. Mas vamos ver o que você vai responder. Porque se você estiver cansado da sua instabilidade, você vai se posicionar como um verdadeiro cristão. Mas se você não está cansado, olha para cá, para de comer unha. Se você não estiver cansado das suas instabilidades espirituais, a Galileu será mais uma igreja no seu rodízio gospel. A Galileu será mais uma reunião que você veio para ser desencapetado.
E aí, você vai continuar vivendo isso? Ah, eu vou na igreja porque eu estou tão mal, eu pequei, eu vou lá para descarregar. Ah, eu estou tão triste, eu vou lá na igreja para alguém orar para mim. Você usa a igreja como uma loja de conveniência? A igreja para mim é a morada do Deus vivo. A igreja para mim é a casa do meu pai. Você compreende a diferença? Na casa do pai eu não uso um carrinho de compra, muito menos uma lista. Na casa do meu pai eu entro e esbaldo de tudo que ele tem. Uau, você precisa acordar, cara. Meu Deus do céu, a Bíblia é fantástica. 23, Jesus virou para Pedro e disse: para trás de mim, encapetado. Você ficaria na igreja de Jesus? Você seria discípulo do pastor Jesus Cristo, se ele virasse para você e falasse assim: eu estou vendo o Exu Caveira em você. Jesus um dia estava pregando e todo mundo foi embora, ficou só os 12. Jesus olhou para os 12 e disse assim: vocês também não querem ir embora? Vocês não querem me abandonar? Vocês não querem me deixar sozinho? E o próprio Pedro nesse dia estava cheio do Espírito Santo. Nesse momento aqui atrás ele estava encapetado, mas no dia anterior, cheio do Espírito Santo, ele disse: para onde a gente vai? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. É na sua igreja que eu vou ficar, porque eu sei que esse é o caminho que vai me levar para a eternidade. Vamos lá! Mas Jesus agora vira para Pedro e fala: seu encapetadinho, para trás de mim. Você está querendo me impedir de cumprir o meu propósito? Se Jesus não morre, eu não seria salvo. Se Jesus não paga o preço, eu não seria um pastor, você não estaria sentado aqui. Então glória seja dado ao Cristo, Ele morreu no meu lugar. Jesus não era frouxo. Falam de um Jesus, sabe, banana, fraco. Um Jesus, paz e amor, fumador de maconha. Um Jesus que fica tomando chá de cogumelo e vendo doente verde. Não, Jesus sempre foi um homem de coragem. Jesus sempre foi um cara revolucionador. Aonde ele chegava, ele mudava o sistema. Aonde ele chegava, ele curava, ele transformava, ele mudava vidas. Sabe por que não acontece uma revolução na nossa geração? Porque não assumimos o Cristo verdadeiramente. Jesus não tinha medo da cruz. Eu dei uma aula terça-feira aqui no SPA ontem, e eu disse para os meninos, 50 alunos: vocês querem ser crentes? Vocês querem verdadeiramente dizer que são cristãos? Então se prepara para a perseguição. Seremos perseguidos, seremos odiados, seremos tratados como lixos. Mas podem matar o nosso corpo, só não podem matar a nossa alma. Podem tirar tudo da gente, mas nunca vai tirar a nossa fé. E eu achei legal que alguns disseram: eu estou pronto para topar o anticristo. Eu comecei a rir. Eu disse: logo você, que vem na igreja uma vez no mês, que nega Jesus todo dia, que traz Jesus todo dia, que abandona a casa do pai, a congregação, por causa de trabalho, por causa de festa, por causa de mulher, por causa de homem. Será que você realmente vai dar conta de resistir? Será que somos cristãos de verdade? Será que somos apaixonados pelo reino? Será que estamos prontos para morrer com Jesus? Porque certo é, se com Ele morremos, com Ele também ressuscitaremos, cara. Certo é, se padecermos com Ele, um dia receberemos uma coroa. Então ser cristão vai além da sua liturgia evangeliquez, de vir uma vez na semana, sentar na poltrona, vir uma vez no mês, achar que tem uma Bíblia. Cara, isso não é ser cristão.
Isso é ser simpatizante. Simpatizante você faz de qualquer jeito. Ser cristão, você está pego e pronto, acabou. Já era. Você está comigo ainda ou desistiu de ser cristão? Não, desistiu não, ainda dá tempo. Até a 7ª trombeta, amém? Você pode desistir. Porque na 7ª ele volta, aí o bicho pega. Amém, gente? Lucas 13, nossa canção é Maranata, vem logo Jesus. Lucas 13, 31, vou te mostrar um Jesus forte, um Jesus de atitude. Manu, troca isso. Lucas 13, 31, vamos ler. Naquela mesma hora, alguns fariseus se aproximaram de Jesus e disseram para ele: vai embora, saia daqui, pois Herodes quer te matar. Olha o nosso Jesus aí, cabra macho, cheio de unção, cheio de foco, de objetivo, de autoridade. Versículo 32, Jesus respondeu: vá dizer àquela raposa, eu expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no 3º dia estarei pronto para morrer. Jesus não tinha medo da morte. Jesus podia ter pegado a malinha e ido embora para outro lugar. Não, vá dizer para o governador, aquela raposa, que eu estou pronto, eu não vou fugir, eu vim para isso, eu estou preparado. Versículo 33, mas preciso prosseguir hoje e amanhã, e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Uau, preste atenção, todos os dias, Jesus caminhava para a morte. Todos os dias Jesus caminhava para o seu objetivo, para o foco. Fugimos do nosso foco. Fugimos do nosso objetivo. Fugimos do comissionamento de Deus para todos nós. Fugimos do chamado, fugimos da salvação, fugimos daquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu quero ler 2 Timóteo, capítulo 2, vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Segunda Timóteo, capítulo 2, 8. Lembrem-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Versículo 9. Pelo qual sofro, a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Versículo 10. Por isso, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Versículo 11, essa palavra é digna de confiança, se morremos com Ele também viveremos. Capítulo 12, se perseverarmos, se mantermos o foco, se tivermos objetivo, se não desistirmos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. É uma decisão sua, cara. É uma decisão sua. Ame o Cristo ou o negue. Ama Ele com todo o seu ser, ou o traia, ou o venda. E a gente fala: não, esse Judas merecia apanhar, porque ele vendeu o Cristo. Ele traiu Jesus. Eu e você trai Ele todo dia, e por coisas piores do que o Judas. Achamos ser melhores do que aqueles que erraram no passado. O dia que chegar no reino de Deus, eu quero pegar Adão, quero pegar Eva, quero dar um couro neles. Se fosse eu e você, tínhamos comido todo tipo de fruto, não só um. Sabe qual é o nosso foco primordial? Sabe qual é o foco que você deveria ter? Sabe qual é o foco que deveria consumir o seu coração? Sabe qual é o foco que deveria consumir a sua mentalidade? Mateus capítulo 6, 31, vamos ler? Mateus 6, 31. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Olha a perda de foco. Canalizou o foco só para as coisas transitórias: comida, bebida e vestimenta. Isso tudo passa.
Isso tudo não permanece, e a gente está atrás disso. Abrimos mão da família, abrimos mão de tudo, por causa de comida, por causa de bebida e por causa de roupas. 32. Pois os pagãos, os que não creem em Deus, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Deus sabe que a gente precisa de comida, bebida, de vestimenta. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que é necessário para você. Versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, vamos? E todas essas coisas. Então, o seu foco, o meu foco, deve estar direcionado ao reino de Deus. Quando o meu foco, quando o seu foco ser direcionado para o reino eterno, você não vai correr atrás das coisas, são as coisas que correrão atrás de você.